galera, tá começando mais um Bulldog Show com um convidado hoje que mais uma vez volta ao Bulldog, um amigo, uma pessoa que é uma honra receber aqui, Sérgio Afonso, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigado, presidente. Oi, Tuca. Olá, todo mundo. Um prazer imenso estar aqui com você de novo. Sempre muito bom. Ah, prazer o meu. Hoje é um papo um pouco diferente, né? Um papo que a gente está tendo aqui à distância, um novo formato que a gente está fazendo, que é focando, né, um pouco mais no negócio do que até às vezes no modelo lá do podcast, que a gente tem um papo um pouco mais longo, sobretudo. Então vamos lá, Sérgio, para quem não sabe, foi durante quantos anos presidente da Warner? 30, não, presidente, eu fui 29 anos e trabalhei 35 lá. 35? 35 na Warner, 29 como presidente entre Brasil e México. Eu trabalhei também quase 11 anos na EMI e trabalhei 9 meses, mais ou menos, na atual Universal, antiga Polygram. E a Também última vez que a trabalhei, gente. também trabalhei um Desculpa. ano na Copacabana. Foi uma passagemzinha muito, muito rápida. Copacabana era um selo, ou era gravadora mesmo? Era uma gravadora, né? Uma gravadora nos formatos antigos, né? Mas era uma gravadora com um catálogo bem grande. Esse catálogo, acho que hoje está na Sony, O que se eu não você me diz engano. uma gravadora no formato antigo? É que antigamente o que uma gravadora fazia, literalmente, era contratar o artista, gravar, promover e só, né? Hoje uma gravadora tem vários outros formatos de negócio, né? E a Copacabana tinha uma característica, eu tenho muito carinho com eles ali, porque eu tinha saído da Warner, eu tinha me demitido da Warner, logo no começo da carreira, né? E a Warner e a Copacabana me acolheu e eu tive muita sorte, eu peguei a Gretchen, que estava lá com um single que ia ser mais ou menos, não estavam dando muita força, eu achei aquela Frickle Boom Boom, que é aquela primeira música dela, né? Achei Uhum. legal, começamos a trabalhar, a música estourou, mas eu trabalhei com artistas na Copacabana, assim, é, tive a honra e a glória de trabalhar com uma artista que você provavelmente se conhece, é porque você estuda, que é Elisete Cardoso, que era considerada uma diva da música brasileira, do samba, uma senhora já. Trabalhei com o Genival Lacerda, na outra ponta, né? Do Severina Chique Chique. Trabalhei com o Paulo Sérgio, que todo mundo dizia que imitava o Roberto Carlos, mas não era verdade, o cara cantava daquele jeito mesmo. Fiquei lá 10 meses, mais ou menos. Aí depois saí e voltei para o Warner. E uma pergunta, você falou que a gravadora, né, o formato antigamente gravava isso e aquilo. Antigamente, gravadora, algum momento já teve seus próprios estúdios, realmente gravação interna? Isso era quase mandatório. Então, por exemplo, a EMI teve até bem. Então, acho que o estúdio da EMI foi desmontado, deve ter uns 20 anos, mais ou menos, talvez nem isso tudo. A EMI tinha estúdios magníficos. A mesa de estúdio da EMI era uma mesa Nive, que está na mão de alguém aqui no Brasil, acho que está em Belo Horizonte agora, que era considerada a mesa mais incrível de gravação que existia. Era uma mesa que tinha muito do Abbey Road, onde se gravava o disco dos Beatles. Então, a Uhum. EMI, quando a EMI inaugurou o estúdio dela no Brasil, o Príncipe Charles veio para o Brasil para inaugurar, porque a EMI era uma empresa lá atrás, tinha uma participação do governo britânico no meio, né? Então, quase naquela época, a Polygram tinha estúdios enormes, a EMI era na Rio Branco 277, a Polygram era na Rio Branco 3 alguma coisa, logo depois da EMI. Depois mudaram, aí foi para a Mena Barreta, a EMI, e a Universal foi a Polygram, né? Hoje a Universal foi pro Jardim Oceânico, né? E era quase mandatório, todas tiveram. Eu nunca entendi a opção das gravadoras de não ter estúdio, porque, na verdade, o artista, já me estendendo um pouco nessa resposta, o artista, ele não necessariamente ele não está a fim de ir para uma gravadora para encontrar o presidente da gravadora, ou o que quer que seja. A gravadora sempre foi um lugar de convivência entre artistas. E isso se perdeu e, felizmente, graças a Deus, está sendo retomado no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil também. Tanto que, antes de eu sair da Warner, agora, eu consegui achar um endereço do novo estúdio da Warner, não sei se você já teve a oportunidade de ir,
Não tem nada igual no Brasil atualmente, porque o prédio é magnífico, no LEED, na Barra da Tijuca, e o que fez com que a decisão fosse de levar a companhia para lá é que tem um estúdio bem grande que eles montaram depois que eu saí, né? Mas a gente alugou com essa ideia um estúdio enorme, são 3 ou 4 salas, tem uma baita instalação, que é uma coisa que nesse momento só o Warner tem no Brasil, mas todas estão retomando, porque é onde o artista quer estar, é onde se cria conteúdos, e no passado, até 1990, talvez um pouco mais, todas tinham, quase todas tinham, né? A própria Copacabana tinha um estúdio lá em São Paulo, onde gravava-se muito sertanejo. E aí depois veio a ideia de que isso era dinheiro mal investido, coisa que eu nunca concordei. Porque assim, o nome, né, já dá a induzir, né? Uma gravadora sem gravar, né? Exatamente, exatamente. Mas Mas aí uma dúvida que eu fico, como funciona essa relação com os produtores, né? Porque ela tem um estúdio ali. E aí hoje os produtores, não sei como é que era lá atrás, mas imagino que também, eles têm um status de artista muitas vezes, né? Tem um renome muito grande. Lá atrás também era assim. E aí como que era para você tirar esse produtor do casulo dele, onde ele está acostumado, né? Já mexer ali com o equipamento dele, para ir gravar dentro de uma gravadora, num estúdio terceiro. no passado, obviamente hoje tem um status de artista. No passado tinha um status de produtor, né, que era muito importante, mas eles não eram considerados artistas. Hoje os produtores, né, você vê um Papatinho, ele é um artista, né, até porque ele tem uma carreira também de artista. Mas, por exemplo, Guto Graça Mello, que é um grande produtor, que é um amicíssimo meu, continua produzindo muita trilha, muita coisa. O Guto produziu, sei lá, acho que de 100 artistas, ele deve ter produzido 95, né? Todos os mais importantes, de Xuxa, Bethânia, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Rita Lee, todo mundo que se puder imaginar. Então, ele tinha os seus estúdios próprios, né? Mas ele não tinha nenhum problema, nenhum produtor apresentava muito problema para poder sair de casa e gravar em outro lugar. Acontece que, por exemplo, nessa vivência que eu tive na EMI, quando ela tinha estúdio próprio, era um outro mundo completamente diferente, cara. A EMI tinha, não na minha época, mas um pouco antes, ela tinha uma orquestra própria. Ela tinha uma orquestra que tinha um cara, uma função que não existe mais, que chamava-se arregimentador. O arregimentador era um cara que ficava 24 horas com o telefone do lado. Então, sei lá, vamos supor, só como exemplo, a Clara Nunes acordasse de madrugada e quisesse gravar uma música, ela ligava para o arregimentador, ou ligava para o produtor dela, para o gerente artístico dela, e ele agitava o arregimentador e marcava-se a hora que fosse 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, a hora que fosse no estúdio para gravar. Então tinha uma orquestra, tinha os produtores naquela época, a maioria eram de carteira assinada dentro da companhia, né? Então na EMI tinha o Miguel Plospe, que é famosérrimo, tinha o Renato Correia, também foi muito famoso, Máriozinho Rocha, foi produtor da EMI durante bastante tempo, Maírton Bahia, eram funcionários da EMI. Depois isso foi migrando para uma coisa de terceirização, né? Então esses grandes nomes foram deixando e foram aparecendo outros que não eram empregados e podiam estar livres no mercado e fazer várias produções com artistas e companhias diferentes, entendeu? E Sérgio, você comentou sobre a questão da Gretchen, né? E Uhum. eu nem sabia. Então, assim, desde o início, você sempre teve uma visão de talvez ver o novo, né? Ver o que talvez posso até dizer, não sei se que existia talvez um preconceito de alguma outra parte da indústria musical, né? Eu acho que isso, ao meu ver, né? Isso gostaria de escutar o que você tem a dizer. Foi o que fez nos últimos 10, 15 anos que eu estou aí no Mera, né? Que eu comecei a trabalhar na indústria da música. Acho que você ser o presidente, acho não, né? Com certeza, você ser o presidente, né? De gravadora que mais revelou, né? Artista do zero, artista popular, né? Anitta, Ludmilla, Ferrugem, o Biel, né? Que
conseguiu, né, descer com a mesma velocidade, mas ainda é culpa sua, né? Infelizmente. O negócio é chegar, né? Você não conseguiu se manter. Isa, como é que sempre, o que que você acha que você sempre teve de diferente que fez você apostar, e investir, né? Seja lá atrás na Gretchen, como você citou, e seja na Anitta, né? Que você tanto apostou lá atrás em pegar, né, o funk, que até então era algo totalmente segmentado, né? Acho que até bem marginalizado, é, acho com certeza muito marginalizado, e você fala, não, vou apostar que essa funkeira que saiu da Furacão vai se tornar uma popstar, a maior artista brasileira. O que que você sempre pensou de diferente em relação a isso? Eu acho que eu tive digamos, uma escola que, para mim, foi impagável, que foram anos que eu trabalhei numa loja de disco, onde eu tinha o contato direto com o público. Primeiro eu entrei com... Eu primeiro entrei para limpar disco, depois aí fui crescendo e tal. A gente, quando eu saí de lá, era um segundo maior atacadista de discos do Brasil. Mas ali o que, que tinha a possibilidade? De encontrar com o público que muitas vezes se metia na loja, entrava na loja procurando um produto que ele tinha vergonha de admitir que era para ele, ele dizia que era para a empregada, dizia que era para a mãe e tal. Ou daí José, por exemplo, raramente alguém estava dizendo, eu quero o da José. O cara falava, minha empregada pediu aquela música, o cara diz para parem de tomar a pílula, que foi uma música que estourou com ele e tal. É tipo a pergunta daquela para Laura Miller na Altas Horas, né? Ninguém Exatamente. nunca, sempre meu primo tem um caso de que Exatamente. broxou na hora H. Não, Exatamente. mas não sou eu, é o primo. Exatamente, exatamente isso, era a mesma coisa. E isso me deu isso. Depois eu fui trabalhar na EMAI. Aí na Copacabana eu tive um chefe que eu nunca mais, eu não sei nem se está vivo ainda, que era o Zequinha, que era um senhor, e o Zequinha, ele sempre ele me deu uma única frase, ele me mostrou uma coisa que eu procuro pensar toda vez que eu estou ouvindo um produto, toda vez que eu estou vendo um artista novo, que é, no final, o que a pessoa quer é estar segurando, vou falar um palavrão aqui, pode? Por favor. Segurando no puta que pariu do trem, sabe? Ali Aham. balançando, me balançando, e ele quer cantar a música junto. Então não adianta você inventar muito, porque se o cara não conseguir cantar a música junto, você sabe muito bem que você maneja a rádio mais importante do Brasil e que tem essa pegada com o povo, né? Se o cara não souber cantar a música, aquilo passa desapercebido para ele. Então, quando eu tive outras oportunidades na minha vida de testar isso com coisas talvez na ocasião menos populares, digamos assim, o Rapa, né? Foi uma banda que custou muito a gente conseguir fazer decolar, porque havia até um bairrismo entre Rio e São Paulo. O pessoal de São Paulo dizia, não, essa é banda de carioca, não vai acontecer nunca e tal. Mas também tivemos no passado Kelly Key, que era impossível quando você via aquela mulher incrível, que é mais incrível hoje, linda, sempre linda, cantando Baba Baby. Então, toda vez que eu tive isso, quando eu vi o Rapa cantando Minha Alma, eu falei, porra, isso aqui não tem jeito, isso aqui é sucesso, porque as pessoas cantam juntos. Ou quando eu vi a Kelly Key cantando Baba Baby, idem. A mesma coisa quando eu vi a Anitta, eu encontrei a Anitta no YouTube cantando... Ai, como é que é o nome daquela música? Eu já vou lembrar o nome. E me chamou a atenção a presença dela, a postura, mesmo sendo tudo de teclados, o arranjo que puseram em volta e tal, mas no fundo você olhava e via que o povo ia cantar aquilo com ela, entendeu? Então, eu sempre procuro, quando estou olhando um artista, olhar e entender que o público pode cantar com ele e que ele pode elevar o sarrafo, porque muitas vezes você tem que pensar nisso, né? Tem alguns artistas que você diz, bom, ele vai ali, vai fazer um sucesso e acabou, ou pode ficar a vida inteira fazendo sucesso. E tem outros, por exemplo, como a Isa, que você citou, cara, a Isa levanta o sarrafo. A mulher bota o sarrafo lá em cima, porque ela canta, da forma que ela canta, a presença que ela tem. Então, eu fui muito feliz nisso, com Isa, com a Anitta, com Ludmilla, com Ferrugem, com o Kevin, ou com o Lan, Fiote, a Mirella, Kelly Key, Rapa, Raimundos, por exemplo, levantou o sarrafo numa proporção
que nem eu imaginava que eles iam botar, porque quando começou eu fiquei muito assustado com o conteúdo das letras, né? Era só coisa pesada, né? Então, mas há que se considerar que tem que ter um lado popular na história, um lado de alcance para o público, né? Porque senão você faz música muito sofisticada e acaba que você vende para meia dúzia, né? Então, eu sempre tentei nortear minhas contratações com isso na cabeça, entendeu? Agora mesmo, no Alma Bio é a mesma coisa. Eu tenho vários artistas, né? Eu tenho 7 artistas, na verdade 5 lançados até agora. Alguns vão se destacando, por exemplo, um dos que mais se destacam é um bem popular, que é o Kaique, que é um cantor de pagode. E aí você diz, mas o Kaique é um cantor de pagode diferente de todos os demais, que é um cantor de pagode com uma voz completamente diferente. Botar o Kaique perto do Ferrugem é brincadeira, porque o Ferrugem parece um tenor, né, cantando, e o Kaique uma voz totalmente delicada, muito, muito peculiar, né? E eu estou apostando nessa peculiaridade porque eu acho que ele tem chance de ganhar exatamente por isso, porque as pessoas dizem, mas o que é isso aí? Tem horas que você não sabe se é um homem ou uma mulher que está cantando, inclusive, porque a voz dele, o timbre, é bem delicado, né? Às vezes é bem feminino, inclusive, né? Então, eu procuro apostar nisso, cara. Tem dado certo, né? Eu não sei se eu fui o que mais contratou, mas com certeza eu tive muita sorte aqui no México também, né? Porque no México, quando eu cheguei no México, eu contratei uma artista chamada Jimena Sariñana, que aqui no Brasil ninguém conhece, mas é uma voz assim ultra diferenciada no México, entendeu? Eu contratei outros artistas, mas no México ultra diferenciado, uma Jimena Sariñana, o Motel, que era uma banda de punk rock, que tinha isso diferenciado, entendeu? Que era a possibilidade de cantar para vários tipos de público diferentes. Mas então, no Brasil, justamente você entender talvez o que vai se conectar com o público, né? Você como um brasileiro, como era isso no México, assim, você chegando em outro país, você escutar, assim, que não tem a vivência da população, né? Ali do dia a dia. Você olhava meramente, mas assim, você olhava para aquele artista e falava, cara, esse artista, ele é tão completo que é impossível não ir. Era um pouco mais difícil para você, num primeiro momento, ter essa avaliação? Na verdade, tanto lá quanto aqui, por exemplo, aqui no Brasil, cara, alguém que queira fazer um mínimo de trabalho na indústria fonográfica hoje em dia, se não ouvir na FM o dia, tá lascado, porque você, como rádio, né, você alavanca os artistas que o povo está querendo ouvir. E isso serve de várias referências, né, para a gente. Tanto para você ir atrás daquilo que já está feito tocando ali na rádio, ou dizendo, não, estão tocando muito esse gênero aqui, vai dar alguma coisa e ir atrás disso. No México, por exemplo, eu tinha a principal rede de loja lá, que chamava-se, eu não sei se digo chamava, que eu não sei se continua, me parece que não continuam mais, chamava Mix Up. A Mix Up tinha uma parada de sucesso deles semanal. Eles publicavam para a indústria praticamente, né? E eu comecei, por exemplo, vendo que em Monterrey, que é onde eles tinham loja, eles tinham no México inteiro, mas Monterrey é São Paulo do México, onde o dinheiro está, né? Uhum. Eu vi que uma banda começou a se destacar, uma banda chamada Panda. Eu fui atrás da banda, pelo destaque que estava ali, encontrei um gênero musical que estava começando, que eles chamavam de rap punk lá em São Paulo, no México, era um punk meio pop, uma coisa assim. Contratei essa banda Panda, que foi um puta de um sucesso, graças a Deus, mas eu não posso dizer que eu só contratei porque eu ouvi. Eu tinha uma referência do que estava acontecendo. É a mesma coisa. Na FM o dia eu vou escutar o fulano de tal, vou dizer, puxa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Agora, eu sempre peso tudo isso com essa visão que eu estava falando antes, assim, de olhar e dizer assim, cara, esse cara canta uma música que vai chegar no povão. O maior exemplo recente da minha vida foi a Ana Castela, né? Que eu um pouco antes de sair da Warner, eu fiz toda a gestão possível para contratar a Ana Castela, mas não consegui porque lá os parâmetros que estavam sendo aplicados na ocasião mostravam que ela não estava numa pesquisa que tem, que a companhia é dona lá, e não aparecia. Então, você também não pode se dedicar só a isso. Então, não tá tocando, não tem ninguém falando,
é ruim. Não, você tem que apostar em alguma forma. Mas eu acho que o centro das minhas apostas sempre foram essas, assim, de ouvir o que o cara está cantando e entender se aquilo vai chegar no povão, se vai chegar no público, né? O povão, que eu quero dizer, não é... Porque o povão sempre foi associado às classes mais baixas. Não, digo o povo de uma forma geral, né? Sim. Então, eu acho que isso é fundamental, entende? Eu acho que assim, justamente isso que você falou, Dona Castela, acho que não teria nenhum gráfico 10 anos atrás, quando você contratou a Anitta, que iria Nada. mostrar, não, essa vai Exatamente. ser esse artista do tamanho que ela foi, né? Exatamente. Quando eu Então, saí da Warner, o presidente novo regional, que é uma pessoa adorável, que é o Alejandro Duque, ele estava no Brasil, eu tentei... foi assim, eu vi a Ana Castela a primeira vez, eu nem ouvi a Ana Castela cantando, eu vi a Ana Castela montando a cavalo, e eu fiquei impressionado com a beleza da garota, com a desenvoltura e tal. Depois eu ouvi a música. Aí a gente foi atrás dela, eu pedi ao Wagner Viana, que você conhece, para ir atrás, o Wagner contactou, a gente trouxe um single dela para a Warner, na época, que era o Neon. Não foi nada espetacular, foi mais ou menos, mas eu ficava ali acompanhando. Um dia eu vi uma tarde autógrafo dela, acho que era Mirassol do Norte, um lugar no interior, tinha 400 pessoas na fila, 300 eram crianças. Eu falei, isso aqui não tem jeito, isso aqui vai estourar. Começamos a mexer, movimentar, mas ela não aparecia em lugar nenhum. Mas ali, cara, era tão nítido que eu falei para ele pode um dia, você vai cruzar com ele, você pode perguntar isso para ele. Eu falei, Alejandro, essa menina vai ser o maior sucesso do Brasil até o final do ano de 2023. Mas eu saí da Warner em outubro de 22. E naquela ocasião eu saí e deixei de lado. Estávamos falando de dinheiro que hoje provavelmente a Ana Castela dá de gorjeta no bar no final do ano. E eu hoje, nem muitos milhões ninguém leva a Ana Castela hoje em dia. Seria uma hoje coisa... ela tá onde? Ela hoje ela é independente, ela está na Fuga, que é uma distribuidora que eu nem conhecia, deve ter feito um negócio da China para poder levar ela, e ela é independente, cara. E eles estão montando, o Rodolfo, eles estão montando uma operação em Goiânia que é coisa do outro mundo, cara. É para mundo, é impressionante a, digamos, a audácia positiva, né, deles de estarem entrando numa coisa muito pesada, um jogo grande, de cachorro grande mesmo. Eles querem fazer uma operação global, é uma coisa muito interessante, mas ela é a mola mestre de tudo isso, né? Porque ela Quem? A Fuga que quer fazer essa não, não, operação não, não, global. não. A Ana Castela com os empresários dela. A Fuga é Sim, uma distribuidora internacional que está distribuindo a Ana Castela. tá. Aproveita então para nessa questão de distribuição, né? O que que mudou desde 20, 30 anos atrás, né? Quando você foi presidente em 2001 lá no México, até hoje, na relação com o artista e com a contratação do artista. Mudou muito esses dois tópicos? Acho que mudou tudo, Turca, porque para o bem e para o mal, né? Hoje, artistas, como eu estou falando, da própria Ana Castela, é uma artista independente. Ela pode... No passado, isso era quase impossível, né? Os artistas eram completamente dependentes das gravadoras para gravar, para fazer toda a documentação, para licenciar, tal, tal. Hoje, não. Hoje, você tem uma oferta muito grande. E lógico que isso trouxe, eu digo até felizmente, também algum poder para o artista, porque no passado não era. O artista... cansei de ver, graças a Deus, nunca fiz isso na minha vida, graças a Deus, nunca fiz, de botar um artista no congelador, mas vi muita gente fazendo. Dizendo, então fica aí. E segurar o contrato, sentar em cima do contrato, ficar 4, 5 anos sem gravar o artista e matava o artista. Isso aconteceu algumas vezes. Hoje isso é quase impossível, né? Claro que o artista tem um contrato com a gravadora, ele tem que cumprir esse contrato e vice-versa, mas um artista hoje que tiver um problema qualquer com um artista e a gravadora, a própria jurisprudência de como o mercado funciona hoje, a gravadora não vai conseguir sentar em cima do contrato e vice-versa. Nenhum artista pode dar tô nem aí para vocês. Então, mudou muito. A relação hoje é muito mais profissional do que foi no passado. No passado, talvez fosse mais amorosa, mas hoje é muito mais profissional
e o artista sabe que tem que cumprir requisitos. No passado, ele não... O artista, no passado, ele entrava no estúdio, ficava 3, 4 meses gravando um álbum, quase que não se fazia a conta para saber quanto custava, porque era uma indústria muito rica, que o vinil, o CD, trouxe muito dinheiro para a indústria. Ao contrário do streaming hoje, que você ganha, é quase uma economia de escala, né? Você ganha centavos, décimos de centavos num streaming, mas tem milhões. Mas no passado você ganhava num álbum, um vinil custava uma fortuna, um CD custava uma fortuna. Então, hoje, o artista sabe que, ao contrário do passado, que ele praticamente ele entregava o disco e virava de costas. O disco era a coisa mais importante para ele, né? Ele entregava, fazia meia dúzia de entrevistas, artista importante, né? Entregava, fazia meia dúzia de entrevistas no Rio, São Paulo, para os veículos mais importantes de imprensa, fazia 3, 4 programas de televisão e virava de costas para o disco. Aí, a partir dali, na gravadora. Hoje, isso não existe. Se o artista não estiver junto o tempo todo, trabalhando, publicando coisas, ele está lascado, o produto dele não vai em frente, entendeu? Então, mudou muito. Mudou, nesse sentido, mudou para melhor, porque eu acho que os artistas têm mais voz. Mas também contribuiu com a aparição de muita gente que se acha mais do que, na verdade, pode ser. Então, gente que acha que pode fazer tudo sozinho e que não consegue. Porque muita gente acha que hoje gravadora não tem seu papel, e tem, porque a gravadora continua sendo um canal muito importante para um artista novo, porque ela aporta recursos, ela investe no artista, entendeu? E se não tiver isso, cara, sem aporte é muito difícil, cara. Mas hoje é difícil a gravadora, são poucos casos que ela pega e faz, como você mesmo disse na nossa primeira entrevista, talvez eu esteja equivocado, mas acho que você falou, hoje para fazer um artista do zero é pelo menos 2 milhões por ano. Hoje o que eu sinto é que ela vai muito ali atrás do número, muitas vezes me parece que nem sequer se escutou a música, parece que só vem um número ali. E assim, foi uma, foi duas, trouxe número, veio. Não trouxe número, próximo, pega outro que tem número. Eu Esse é não o, vejo mais nesses últimos anos um trabalho realmente de aposta e de construção de se fazer um artista, né? Como o senhor fez Anitta, Ferrugem e tantos outros. Eu vejo uma coisa ali, bota um dinheiro, número, gira. é, é, e por um lado eu entendo, porque também é outra dúvida que eu ia tirar. Você viu a primeira transição ali, né? A decadência das gravadoras na época do CD, para o digital. A gente até já conversou isso em particular. Hoje, como funciona esse formato? Onde a gravadora ela tem que estar sempre apostando, tem que estar investindo, e num segundo contrato, você tem uma agregadora disponibilizando 80%, 90%. Então, o artista você não consegue mais manter com aquele monopólio, né, de antigamente, onde era muito difícil um artista conseguir ser solo, né? Todo o processo de distribuição de CD era muito mais complexo que hoje em dia. Ou então você tem que entrar no risco novamente, né? Dá, pô, 20, 30, não sei quantos milhões, fazer um acordo de licenciamento. Como que hoje a gravadora consegue, tirando as obras passadas, mas se tratando daqui para frente, ter fôlego para estar fazendo essa aposta, nessa construção de artista, sendo que muitas das vezes não tem mais aquela margem que tinha antigamente? bom, são algumas perguntas dentro dessa mesma pergunta, né? Mas para começo de conversa, eu acho, humildemente, eu digo isso, eu acho um enorme equívoco esse processo que está em prática hoje em dia das companhias não, não buscarem uma construção de carreira. Eu acho um enorme equívoco, e acho um enorme equívoco não é só de gravadora, porque tem muito artista que pensa a mesma coisa. Então é o seguinte, eu ainda, dentro do meu selo, que é minúsculo, um cabelinho no meio da Amazônia,
eu acho um equívoco. Eu, dentro do meu selo, eu ainda continuo tentando apostar em artistas. Talvez eu vá chegar daqui ano que vem, no meio desse ano, eu tenha que desligar um ou outro, porque eu já estou apostando, meu selo tem um fôlego minúsculo, milesimalmente minúsculo. E eu não posso fazer uma aposta que uma gravadora fazia no passado, né? Eu acredito ainda que um artista precisa amadurecer. Então, claro que no passado a gente usava, eu com o André Midani, por exemplo, a gente usava uma estratégia que era assim: o artista podia perder dinheiro no primeiro disco, ele podia empatar no segundo e tinha que fazer algum dinheiro no terceiro. Então, é completamente diferente de hoje, que o cara bota um single na rua, se não foi muito bem, já para botar o segundo, muitas vezes a companhia nem quer, e raramente bota o terceiro, o quarto e tal. Eu estou com os meus artistas quase todos, né, com exceção de um ou dois, na verdade. Eu estou indo para o terceiro ou quarto single, mesmo lutando com uma dificuldade danada, porque eu acho que o artista tem um amadurecimento natural a vivenciar, e a gravadora vai aprendendo com ele e vai fazendo junto, né? Tem muito artista que também não quer isso. O artista acha que ele tem que entrar na companhia, que tem que lançar isso toda semana, enquanto algum. Quer lançar um single a cada 40 dias, ele não sabe que aquilo precisa de dinheiro para investir. Muitas vezes uma música precisa de tempo para amadurecer no ouvido do público, né? Encontrar canais que toquem a música, etc. Então, eu acho essa visão de hoje em dia, na minha opinião, e reitero, na minha humilde opinião, eu acho um equívoco, porque música, arte, de uma forma geral, não é uma garrafa de Coca-Cola. Você não bota a tampinha e bota outro, bota a tampinha, outro. Não. Você tem um tempo de maturação, tem um tempo para entender o que o artista quer, se aquele artista pode fazer o que você imagina, etc. Então, eu acho bastante equivocado. E hoje, o papel da gravadora continua sendo, na minha opinião, o mesmo do passado, de ajudar esse artista a alavancar. Eu acho que as agregadoras é um outro tipo de negócio, né? Já tem agregadora distribuidora, né? Fazendo contratos que eles chamam de artist service, né? Eles fazem a distribuição e dão algum serviço de marketing. Eu vou te falar, quando me perguntam o que eu fazia na Warner, eu sempre brinco dizendo a mesma coisa. Eu era um empurrador de carro alegórico. Ou seja, eu botava aquele carro na avenida, tem duas situações. Ou você espera que ele ande sozinho, coisa que não anda, carro alegórico precisa ser empurrado, ou você manda os outros empurrarem, ou você entra na roda para empurrar também. Eu entrava sempre para empurrar. Então, eu ficava ali, claro que não era só porque eu acordava de madrugada e achava que ia fulano ou beltrano, mas eu ficava olhando e dizia assim, já tem uns subsídios importantes aqui, dados importantes, a começar pelas pessoas que trabalham no rádio, como você, Marcelo Braga, pessoas do rádio. Eu ficava ouvindo, o que tu acha disso? O que o Marcelo Braga acha daqui? Porque não sou o dono da verdade, podia estar errado, né? Então, eu acho que o papel da gravadora continua o mesmo. Agora, há um equívoco hoje das administrações centralizadas que existem em todas as companhias, de achar que se um artista não funcionou no primeiro, no segundo, tem que mandar embora e botar outro no lugar. O que vai acontecer é que eu não deveria estar mais aqui, mas daqui a 30 anos, daqui a sei lá quantos anos, essas companhias vão olhar para o seu catálogo e ver que esse catálogo está vazio. E o catálogo do passado foi construído dessa forma, né? Eu trabalhei com Gonzaguinha desde o primeiro single dele, Dias de Santos e Silva, sabe? Que era uma música que ele tinha feito por conta da ditadura e tal, que era até meio proibida de tocar, era uma coisa meio estranha. E o Gonzaguinha só foi estourar de verdade com O Que É O Que É, que o nome da música é outro, não é O Que É O Que É, mas é conhecido como O Que É O Que É, Viver Não Ter a Vergonha de Ser Feliz. Essa música foi estourar lá tempos depois com o Gonzaguinha. Então, hoje, quando esse catálogo, acho que está na Poligram, na Universal, desculpa, eu tenho certeza que esse disco do Gonzaguinha tem uma importância brutal dentro do faturamento da Universal hoje em dia.
Entendeu? Como os discos do Milionários é Rico têm uma importância fundamental, o catálogo sertanejo da Warner tem uma importância fundamental no faturamento da Warner hoje em dia. Agora, se as coisas continuam do jeito que estão, eu fico me perguntando como vai ser daqui a 20, 30 anos, cara, porque aquele artista que fez meio single já foi, esse nem vai contar, mas aquele que teve um single e no segundo já não foi tão bem e a companhia manda embora, também não vai contar. Então, como é que vai ser isso? Vai viver de quantos artistas? E o catálogo ainda é hoje de fundamental relevância para uma companhia de música. De fundamental relevância. É isso que eu penso, assim, a receita passada do catálogo tá aí. Só que eu Claro. fico vendo hoje esse formato atual de aposta, onde antigamente você tinha um artista que ele ia sair da Warner, que ele tinha, sei lá, 20%, e para uma outra que tinha 15%. Hoje ele tem a opção agregadora, né? Para manter na companhia, muitas vezes é o licenciamento, né? Que depois de um tempo não entra no catálogo da companhia, ou a companhia tem que assumir um novo risco, né, de dar o famoso do advanced. Mas Então, a agregadora, Tuca, não existe fórmula mágica, né? A agregadora paga, sei lá, 90%, 80%, sei lá, normalmente a distribuidora paga 70% ou 80% para o artista. Com os 20% que sobra na mão dela, não dá para ela pagar o trabalho dela, fazer marketing, gravar, não dá, é impossível, é impossível. De verdade é sim, impossível. mas o escritório consegue, às vezes, dependendo do faturamento do artista, Ah, né, sim. o que sobra de diferença ali Não, mensal, aí, ele aí consegue ter uma puta equipe pensando 24 horas só nele, exatamente. né? Aí é Porque a onde gente eu sabe entrar. como é que é. Dependendo do artista médio ali, porra, você vai na semana de DVD, pô, da Anitta. Porra, é a companhia inteira Anitta Futebol Clube, por exemplo, né? Por mais que Mas tenha um label e as equipes subdivididas. isso, mas aí você também sabe que são poucos que têm esse preparo de ter um escritório que vai tocar o seu trabalho para frente. Muitos vivem dessa ilusão. Ah, eu vou ficar com 90% do meu faturamento e aí eu vou montar minha equipe e tal. Só que os 10%, os 90% que sobra na mão dele, isso eu vivi a minha vida toda. Né? Não vou falar de nomes porque ficaria muito feio. Mas vivo hoje no meu selo. Quando eu digo assim, cara, eu joguei ontem lá na inteligência artificial. Quanto que é pago por streaming ou por YouTube, por visualização de vídeo? O YouTube paga 0,001 por visualização de clipe. Você imagina o quanto tem que ver para pagar um clipe de R$ 5.000. Então, Uhum. nem, são poucos artistas, cara, são muito poucos. Agora tem mais do que tinha. Quando a Anitta apareceu, a Anitta foi de verdade a primeira no Brasil a bater nessa tecla. Não, eu sou uma empresária e tal, tal, tal. Sim. Ela foi a primeira a entrar de cabeça nisso. Depois vieram alguns outros. Mas ainda são muito poucos o que podem fazer isso, porque tem uma estrutura de show que permite pagar pelo aquilo que o streaming não consegue pagar. Então, a Anitta tem uma equipe, não sei, eu não falo com a Anitta já há muito tempo, não tenho tido essa sorte, mas ela tinha uma estrutura bem grande quando eu saí da Warner, ela tinha uma estrutura em volta dela. Então, seja a Ludmilla, seja a Isa, estou falando dos artistas que eu conheço, seja o Serginho com o Ferrugem, são estruturas grandes que os shows já comportam. Mas quando um artista está começando, puta, não dá, cara. Não dá, ele não tem Não, show para sim, ele. sim, sim, sim. Mas aí é isso, né? O artista, quando tá começando, a gente volta, né? Dificilmente hoje está tendo aquele investimento ali até massificar, Dificilmente, né? Eu dificilmente. brinco que, assim, se você não chega com um número, né, que você vira ali, briga no mercado, né? Como foi a Ana Castela ali, depois que estourou, ou você não é artista de algum empresário que já tem um outro artista grande ali dentro da companhia, você fica muitas vezes no cri-cri, né? Você manda ali, depois de 2 dias, né, um estagiário responde e assim segue. Isso é outra coisa que eu acho que não tem muito nem a ver com esse assunto da gente, mas também eu acho que tem, além dessa visão, eu não vou dizer, eu acho um pouco deturpada da companhia querer resultado logo no primeiro single ou no segundo, e se não rolou, tchau, eu acho um equívoco. Mas, por outro lado, eu também acho que os artistas
eles estão conseguindo apostar mais neles porque o mercado se abriu e tem gente de fora querendo entrar. Mas quando faz essa conta investimento-retorno, a maioria mete o pé, a maioria vai embora, porque diz, não dá. Eu que tenho minha vida toda vivendo nisso, tem horas que eu paro, meu Deus do céu, como é que é isso? Entendeu? Porque realmente, se o artista não estiver fazendo show, se não tiver, ele não consegue suportar o nível de investimento que tem que ser feito. Agora, a gravadora não. A gravadora, normalmente, elas pertencem a conglomerados que têm mais recursos para Uhum. investir. Então, era para elas terem um pouco mais de paciência. Mas eu ia falar de uma outra coisa. Eu ia falar o seguinte. Uma outra situação que eu vejo se desenrolando hoje é a falta de compromisso com uma resposta. Sabe? Dá uma resposta. Eu acabei de mandar aqui, novamente não vou citar nome, antes de entrar com você aqui, eu estava respondendo a uma pessoa que mandou uma demo para mim, já está há alguns dias, já tem uma semana mais ou menos na minha caixa postal, eu não fico sem responder. Hoje mandei uma resposta, agradeci, tal, desculpa a demora, tal, mas o gênero musical que ela mandou para mim, que é praticamente instrumental, falei, cara, infelizmente não há espaço no Brasil para música instrumental. Eu adoraria que tivesse, eu adoro, eu gosto muito, mas não há. Então, eu não deixo a pessoa pendurada. Dá uma resposta. Uhum. Isso é uma coisa que mudou de uma forma no Brasil, nesses últimos 2, 3 anos. Eu enquanto Warner, eu não podia admitir a possibilidade de não dar resposta para a pessoa, cara, sabe? Seja fosse um radialista, seja um artista, seja um empresário, seja um cantor, uma cantora. Isso é outra enfermidade que eu acho que foi adquirida recentemente na indústria fonográfica, entendeu? Querer resultados rápidos e, na maioria das vezes, não responder a ninguém, nem a empresário, nem a artista, nem a radialista, nem a ninguém. Eu não sei o que é feito, sinceramente. Radialista lá não tem chance mais de ficar sem resposta, porque nem trabalha mais rádio. Então, não tem como radialista mais lá ficar sem resposta. Pois Mas, é. assim, voltando para essa questão ainda do digital, uma outra percepção que eu tenho é que muitas das vezes também é muita gente que entende do digital, mas não entende do segmento, né, da forma de consumo. Você falou da questão de dois lançamentos e tal. Às vezes me parece muito uma fórmula de bolo, e principalmente, né, segmento que a gente aqui na rádio está mais acostumado a trabalhar, que eu já fui empresário de alguns artistas, que é o pagode. Eu vejo uma busca incessante ali pelos números, que é o papel onde a gravadora, a agregadora, teoricamente ganha dinheiro, com um certo ego, né, pelo tal do ouvintes mensais, que a gente sabe que muitas vezes isso não representa nada, porque você pode ter uma vírgula ali com a Anitta, que está no top 3 da Anitta, e aquilo está te gerando 5 milhões de ouvintes mensais, mas tua receita com aquilo é zero. É, e muitas das vezes eu sinto que é sempre a análise técnica, né? Ah, não, vamos lançar essa que tem uma vírgula. Ah, entrou, não entrou na playlist, vamos lançar essa. E não existe um tempo de trabalho para aquela música de acordo com o segmento, né? O pagode, por exemplo, ele demora mais, né? A última, né, tem 2, 3 anos, mas a Falta Você do Thiaguinho, né? Que foi um hit. Foram 6 meses trabalhando a música. Então eu vejo que o pessoal fala, ah, não, a velocidade tem que lançar cada vez mais, né? Eu vejo muito artista de pagode que vem até a mim com isso, não, temos que subir todo mês uma. Então eu falei, cara, eu acho que é o contrário. Assim, tá tendo tanta informação e tanto volume que a gente tem que massificar a mesma informação. Que se a gente, pô, continuar soltando ali uma música por mês ali, é mais uma coisa que vai se perder. Eu entendo que para alguns gêneros, né, realmente isso pode ter um funcionamento, né, uma galera mais jovem, como um trap, como um pop, né, a tal da frequência. Eu acho engraçado que falando do algoritmo parece o Voldemort, né? Não, temos que aquecer o algoritmo para o lançamento. Temos que não sei o que o algoritmo. E no final, pelo menos no pagode, meu irmão, a grande brincadeira é entrar no pagodeiro ou não entrar no pagodeira.
Eu tenho aqui, porra, todos os lançamentos da rádio, tudo metrificado, tem as músicas e tem o que entrou no Pagodeira no digital. E que nem sempre corresponde com o que está sendo cantado na rua e que é hit na rua. Porque eu acho engraçado que falavam até, ah, não, rádio, né, tinha um domínio e tal, agora a internet democratizou. Falei, realmente, democratizou pra cacete. Antigamente você tinha 10 estádios, 10 rádios, tinha tudo. Hoje você tem uma playlist, que se Não sua música concordo com entra isso. ali, você tem um caminho, né, para sua música se tratando de pagode. Se ela não entra ali, esquece, muda, próxima. Independente se é cantada na rua, se não é cantada na rua. Então eu sinto que viram essa busca incessante desses ouvintes mensais, que botam ali um monte de gente que trata aquilo como uma grande formato de bolo. Ah, não, independente do segmento, né? Vamos fazer o single de lançamento, depois a gente vem com o EP, depois a gente vem com o segundo EP, depois a gente vem com a faixa bônus. Cara, o pagodeiro pode ver tudo, assim, né? Claro que existem casos e casos, mas eu sinto que bota isso como essa grande fórmula de bolo e não tem essa análise mais de pegar, escutar. Outro dia eu fui na reunião que começaram a escolher as músicas de acordo com a vírgula. Falei, cara, vamos escutar, vamos ver o que essa música tem a dizer, vamos dizer se combina com o posicionamento que a gente quer para artista, vamos ver se essa época do ano é uma época legal para lançar essa música, né? Ou é uma música muito de verão e tal. Mas não, essa aqui tem uma vírgula com fulano, eu acho que vai dar bom. Eu falei, cara, mas só isso? Você está voltando para aquilo que a gente estava falando ainda há pouco, quando eu falei que o cara falava do puta que pariu, né? Na verdade, para mim, isso é uma lei. E hoje, as pessoas, os artistas, todo mundo pensa muito nessa frequência. Tem artista que já, no passado, lançou uma música a cada 20 dias e foi um desastre. Estou falando de artista muito grande. E eu acho que tem exatamente o que você está falando. Nós estamos na mesma toada, assim. Tem um tempo de maturação. A equipe tem que estar envolvida com o artista. Não adianta a equipe não estar envolvida com o artista. A equipe se envolver com o artista por conta de métrica. Não, o artista tem que ir para o estúdio, ele tem que ser. Eu sempre brinquei que o algoritmo não tem a capacidade de se arrepiar. A gente precisa do arrepio da equipe, a gente precisa da convivência, da empatia entre o artista e a equipe, isso tudo junto, e sabendo que o mercado não é tão veloz quanto a gente quer. Nunca foi, nunca foi. Teve músicas que tocam no rádio meses até explodir, até estourar. E hoje, no digital, é basicamente igual. Democratizou. Mais ou menos, é como você falou. O que adianta eu lançar um artista que não entra na pagodeira? Aí ele ficou travado também. Então, a equipe tem que estar junto, empurrando, descobrindo caminhos, fazendo sugestões, convivendo com o artista, convivendo com o empresário. Isso eu sempre tentei fazer na Warner, claro, com falhas também, claro, imagina se não tivesse falha. Mas eu acho que, de certa forma, eu fui bem feliz nisso, entendeu? Eu consegui, e é o que eu tento fazer aqui no Alma Viva hoje. Mas no Alma Viva sou eu e mais duas pessoas, eu e meu filho, e uma ex-secretária minha que está lá em São Paulo, que é a Lina e tal. Mas eu continuo acreditando na mesma coisa. Eu acredito que quando eu pego um Kaique, que tem uma voz diferente, que as pessoas, muita gente nem entendeu no começo, eu falei, não, mas eu estou apostando exatamente nisso, nessa voz diferenciada, nessa voz andrógena, no pagode que não tem. Quem sabe isso é a fórmula. E está começando a funcionar. Mas eu tenho que dar esse tempo de maturação. Às vezes, isso é um tanto desesperador para o artista, para o selo, para todo mundo, porque está todo mundo ali com a boca aberta esperando a alimentação, né? A comida, o dinheiro. E nem sempre é fácil conviver sem ele, né? Mas eu acho que nós estamos falando a mesma coisa. Eu acho que há uma sanha muito grande por resultados imediatos que tem que ser. E aí a indústria está deixando de fazer a história que ela fez no passado, porque a indústria fonográfica é de uma riqueza, cara. Foi a única indústria que se reinventou, talvez nos últimos 30 anos, 4 ou 5 vezes, que saiu do vinil, foi para o cassete, do cassete para o VHS, do VHS ainda teve o Laserdisc no meio do caminho, depois teve o CD, e agora tem o streaming. São 6 reinvenções no meio de 30, 40 anos. Eu não conheço indústria que tenha feito isso, cara. Ou que tenha se modificado tantas vezes, repetidamente, né?
Então, tem que ter um pouco de calma, tem que ter um pouco de paciência, cara. Eu estou tentando exercitar isso dentro do meu selo. Se eu vou chegar longe ou não, não sei, cara. Estou jogando tudo que eu posso, trabalhando as mesmas 12, 14 horas que eu sempre trabalhei na minha vida. Muita gente, você se aposentou? Não, não me aposentei nada. Me aposentado eu estava na Warner. Aqui eu estou trabalhando mais do que eu estivesse na Warner. Porque na Warner tinha 100 e poucas pessoas comigo. Eu estou sozinho com meu filho, entendeu? E o que você acha, aproveitando, né, sem nada específico, desse movimento de gravadora, por exemplo, não ter mais rádio como. Aí, claro, né, Acho um puxando um equívoco. carvão aqui, estamos dentro, Acho um né, equívoco. Nem da completa. Eu acho um equívoco. podcast. Você nem completa, porque eu acho um equívoco. Não é porque você é radialista, não. Eu acho que o momento do rádio dentro da carreira de um artista mudou um pouco, né? Porque Uhum. antigamente o rádio ele era forçosamente o primeiro passo. Hoje, eu não acho que ele seja o primeiro passo, mas ele é um passo determinante para a consolidação de uma carreira. Se eu tiver um artista que eu comecei, aí entrou na playlist A, B, C, conseguiu viralizar um vídeo, tem uma rede social bacana, tá acontecendo. Mas quando eu falo, bom, agora vamos jogar sério, eu tenho que ter o rádio junto, cara. Eu tenho que ter o rádio junto, porque o rádio, especialmente no Brasil, você viu que a nossa linha caiu ainda há pouco. Entendeu? Uhum. Quando você está lá no meio do norte brasileiro, a internet não chega, é o rádio. Você vai para o meio do mato, eu adoro mato, né? Você vai para o meio do mato, às vezes você está lá, está ouvindo um cara capinando, ele está com o quê? Com um radinho de pilha, ele não está com outra coisa. O rádio é determinante, na minha opinião. E ainda mais quando o artista sai em turnê, que o rádio alcança cidades, o rádio tem um alcance que o digital nem sempre chega, cara, porque não tem sinal, ou porque não sei o não sei o que lá. E o rádio tem. Eu, por exemplo, eu sou fã de rádio, então eu ouço rádio todo dia. E não Parte. só essa questão do nosso país ser grande, como o nosso país é um país pobre, a internet é cara, né? Exatamente, Então exatamente. não é todo mundo que consegue ficar ali rodando gigabyte Exatamente, de Spotify, de YouTube exatamente, no exatamente. celular, né? Assim, a Eu grande acho que o rádio, maioria tem ali um pacote limitado. exatamente, o rádio é fundamental, cara. É fundamental. Sem ele, eu não É, acho possível, entendeu? E tanto eu que acho que para música popular é difícil também. não, para todo tipo de coisa, cara. O rádio é um companheiro que está muito mais próximo do que o digital, na minha opinião. Tudo bem, Sim. você fala, um garoto de 15 anos, será que sabe isso? Ele pode não saber agora, mas daqui a pouco ele vai saber. Porque quando ele entra no carro e está dirigindo, ele está no rádio. Ele está escutando coisas. Tem uma coisa orgânica no rádio que é insubstituível. É como o próprio vinil no passado, né? Quando fala, o vinil tem um som orgânico, é verdade, tem. O rádio, ele é orgânico. E eu acho que ele é fundamental para a realização de uma carreira de artista bem-sucedida. Entrevistas, tudo que a gente está fazendo, que a gente sabe que é possível fazer através do rádio, é fundamental. Aproxima, né? Cria uma conexão que é Totalmente, diferente totalmente, ali da totalmente, plataforma, que é aquela coisa totalmente. genérica. E aproveitando, trazer uma pergunta aqui do nosso primeiro convidado dessa série de entrevistas que a gente está fazendo, que depois eu quero que você me conte um pouquinho como foi mais essa aposta aí que deu certo nessa sua carreira dentro da Warner. Mohamed, solta aí pra gente, por favor. O Sérgio Afonso é nosso mestre, né? Inclusive foi o cara que abriu as portas de todas as gravadoras para mim, né? Foi primeiro a Warner no contrato do Ariel e do Don Juan. E é um cara que eu respeito muito, é um cara que eu tenho um grande carinho. E eu queria saber dele como ele enxerga a inteligência artificial entrando na música. Isso aí é o mestre, ele pode falar para nós, né? Como é que ele pensa, o que ele vai achar. E tamo junto, Sérgio Afonso. Obrigado por tudo. Valeu. É muito querido, Rodrigo, cara. Eu gosto muito dele. É um trabalhador pela música, é um cara muito bom de se estudar. Esse cara vai ter que escrever um livro em pouco tempo, porque ele tem muita história para contar. Sobre a inteligência artificial, eu acho que é um assunto polêmico hoje. Eu acho que a inteligência artificial ela é importante na música para vários aspectos, mas eu não acho que a inteligência artificial é o caminho da composição ou ao caminho da realização do lançamento de novos artistas. Porque
eu acredito genuinamente no poder criativo do ser humano. Um pintor é um pintor. Um pintor consegue fazer no quadro coisas que um computador pode até imitar, mas não vai fazer com o mesmo sentido, com o mesmo sentimento que um pintor tem. A música é igual. Eu até, recentemente, eu fiz uma brincadeira que quase apanhei, que era um anúncio na internet com uma mulher segurando um cartaz dizendo assim: nós temos mais de 14 mil músicas, venha fazer parte, não sei o quê. Vendendo a inteligência artificial, eu postei de brincadeira, eu falei assim, uma macarronada, receita de uma boa macarronada. Pegue um saco de Bombril, tire do saco o Bombril do saco, ponha no prato, espalhe molho de tomate em cima e bota queijo parmesão. Bota no forno, depois tira e come. Tem cara de macarronada, mas não é uma macarronada. Então, eu acho que a inteligência artificial ela serve para várias coisas de análise de dados, até algumas coisas de análise assim, esse segmento musical está crescendo, esse movimento musical está caindo. Tem um insight muito poderoso, mas na hora da criação, eu ainda acho que não é possível, e graças a Deus eu penso assim, fazer, através de inteligência artificial, música com cara de música. Eu acho que você faz... Não sei se você conhece um termo chamado Muzak. Muzak eram aquelas músicas que no passado tocavam em elevador, sabe? Você entrava no elevador, tinha aquela musiquinha tocando. Aquilo era Muzak. Eu acho que música feita por inteligência artificial, em minha opinião, ainda é Muzak. É música de elevador, de consultório dentário, só para você ficar distraído ali. Música para você se arrepiar, você queria um show, dançar, ainda depende do ser humano, na minha opinião. E a conexão, né? Eu acho assim, que é o que eu sempre brinco, que a gente estava falando da questão de artista, que no final pode ter o puta trabalho da gravadora, o talento, mas se não tiver um fator X, que eu brinco, né? Eu, porra, acredito em Deus, então eu falo que é o dedinho de papai do céu. Não tiver ali um fator X, o negócio não acontece. Você, pô, deve ter passado já muito por isso. Então, assim, eu acho que se não tiver aquele fator X ali, a identificação, a música pela música, sem ter o artista, vai ter o artista ali virtual. Tá, talvez no Japão, né, que os caras, porra, tem até namorada virtual, né, leva para passear o computador. Pode ser que funcione, né, mas aqui no Brasil eu acho difícil. O próprio Rodrigo é um exemplo disso, né? Porque você vai na GR6, tudo ali é orgânico, cara. Você vê o próprio envolvimento do Rodrigo, aquela loucura de gente produzindo em tudo quanto é lugar, é orgânico aquilo. Claro que tem utilização de vários itens que vêm da inteligência artificial, vêm da informática, etc., que ninguém vai ficar querendo gravar um disco ainda nos modelos, nos moldes que eram gravados em 1960, né? Isso é minha loucura. Mas a substituição do talento do ser humano, da conexão, isso para mim não... Aliás, eu espero que nunca tenha, né? Que nunca tenha, porque aí o ser humano está lascado, né? Mas eu ainda acho que é fundamental ter a mão do homem na história. O próprio Pro Tools é uma substituição do ser humano, né? Você não precisa mais fazer uma turnê levando 30 pessoas no palco. Você leva 8 e o resto você bota ali sem perder peso do show, né? Sim, mas ainda tem a mão do ser humano, inclusive manejando o Pro Tools, né? Porque ele não sai sozinho, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu entendo que você pode usar a inteligência artificial para vários pontos da música, mas não para escrever a música. Eu tenho uma história que eu li há muito tempo atrás, que na Alemanha, se não me engano, fizeram um concerto que foi todo escrito por inteligência artificial. Botaram dentro de uma sala de música clássica, não sei quantas pessoas, todo mundo, quando saiu, foi perguntado: o que você achou? Todo mundo achou a música legal, mas todos diziam, mas falta alguma coisa. Ninguém sabia que era a inteligência artificial que tinha escrito a peça. Falta a sensibilidade, falta essa interatividade do ser humano com a arte, com a emoção. Eu acho que isso é fundamental, cara. E agora, para a gente finalizar, fala um pouquinho. Primeiro, se você puder explicar, que tem muita gente que segue a gente aqui, né, que não entende a diferença. O que é um selo? Que todo mundo hoje tem essa discussão. O que é basicamente um selo? E fala um pouquinho, desde a sua saída da Warner, sobre o Alma Viva, esse selo que você abriu e os seus projetos aí atuais.
Um selo, basicamente, ele é uma mini gravadora. Infelizmente, eu acho que a maioria das companhias, talvez nem eu, quando estivesse na Warner, quando estava na Warner, entendesse bem o que era um selo. Um selo, ele deveria funcionar como um captador de artistas, ele deveria ser quase um departamento de AR das gravadoras avançado. Mas, infelizmente, não é bem assim que é visto. Então, eu, dentro do meu selo, eu faço todo, dentro da proporção que eu posso, eu faço todo o trabalho que eu fazia no passado na gravadora. Eu, enquanto artista, prospecto o artista, eu analiso o artista a nível de AR, qual é o potencial, eu gravo esse single, gravo essa música, agora mesmo lancei o EP da Nana Rubin, que é uma artista de 23 anos de idade, magnífica, tal, num outro segmento um pouco mais de R&B e tal. Eu gravo um vídeo, eu lanço, eu faço as minhas campanhas que eu posso fazer dentro do meu orçamento e fico sempre na esperança de que alguma companhia demonstre interesse. Necessariamente a Warner é a que tem a maior parte dos meus da preferência, né, por contrato, porque é ela que me distribui, e eu estou sempre ali. Agora, por exemplo, a gente botou a Raquel Virginia, é uma artista que a gente tem no Alma Viva, que foi lançado pela Warner diretamente, que é uma mulher trans, que está fazendo um trabalho intenso. Agora eu botei no Alta Fonte a banda do irmão do Yuka, o Pedro Yuka, que é o Yuka do Rapa, que é o Setor Norte. Então, a gente está sempre buscando fazer essa função de AR adiantado das companhias. Dentro do Alma Viva, eu teve um momento que, logo no começo, eu dei uma exagerada, eu estava com 11 artistas, não tem estrutura para isso, baixei, hoje eu estou com 7, mas o ideal é que eu fique ali por 4 ou 5, e o que eu faço é o mesmo trabalho que eu fazia no passado na gravadora, eu fico buscando repertório, buscando participações especiais, busco o artista, busco entender o que o artista está querendo. Por exemplo, eu acabei de vir num almoço com o Kaique, que é esse artista que eu falei de pagode. Nós estamos aqui juntos já vai para 2 anos. Pela primeira vez, e claro que tem aí também um fator importantíssimo, que é a própria FM Dia, o artista está com 2 ou 3 vídeos no Instagram, no TikTok, viralizando. Então, esse trabalho é o mesmo que a gente fazia na gravadora no passado, só que eu não tenho o dinheiro que uma gravadora tinha. Eu, na Warner, tinha um orçamento astronômico de marketing, aqui no Alma Viva, não. Mas estou sempre buscando artista novo, estou sempre que me mandam material, eu respondo diretamente para eles, entendeu? Porque eu acho que é uma consideração que a gente precisa ter com os artistas, com todo mundo, na verdade, né? E é engraçado, justamente essa questão de captação, né? Porque não é da minha época, mas assim, documentários, né? Filmes, existia muito isso, né? Selos que, às vezes, para determinados segmentos, o brand dele se sobrepunha até mesmo à companhia, né? Você pega lá os selos, agora eu não vou lembrar, mas eu vi uma série, né, do rapper lá, do rapper que começou lá, Tupac e tal. Eu não lembro qual era o selo, mas o pessoal queria fazer parte daquele selo. Eu lembro Né? disso. Teve lá atrás, acho que o Motown, né, também, que o pessoal Motown, queria fazer parte. A London, que foi um selo muito importante, que hoje está na Universal, se não me engano. A Motown, como você falou, enfim. Esse é o meu sonho, é que o meu selo seja um dia respeitado pela capacidade de fazer artistas novos e de trazer artistas para as companhias e fazer negócios, entendeu? Mas, para mim, romanticamente falando, eu estou sempre buscando a veia artística antes de qualquer coisa. Estou sempre buscando o significado artístico antes de qualquer coisa, entendeu? Eu acho que a médio e longo prazo, esse é o resultado. Eu também não tenho dúvida que. Tem muita esperança. Senão ficar dando um monte de tiro pro alto, uma hora vai pegar um passarinho, mas é um tiro em curto, né? Quando ouço uma artista como a Marvel, por exemplo, cantando e trabalhando, eu tenho uma fé enorme na Marvel, né? Eu tive a felicidade de contratá-la quando estava na Warner. Eu digo, cara, essa garota está chegando no ponto de maturação dela e ela vai se transformar num dos maiores nomes da música do Brasil. Então, isso para mim não é só a questão do market share, do dinheiro, isso para mim me deixa muito feliz, me completa, sabe? Diz assim, não, mas a gente viu esse artista, entendeu? Isso é muito importante para mim, cara. Eu fico feliz de ter entrado, mas fico triste de ter entrado logo quando você saiu da Warner. Não, a gente está junto, ainda tem muita coisa para a gente fazer, cara.
Não, com certeza, com certeza. Mas, porra, tantos anos a gente foi, né? Justamente agora que eu fui trabalhar com o artista da Warner, foi, porra, quando o senhor saiu. Não, mas Mas, ela é. Sérgio, mais uma vez, assim, muito, muito obrigado, né? A gente Eu que poderia agradeço, ficar cara. horas aqui, o papo é sempre muito, muito bom com você. Eu que agradeço. Quando quiser, a hora que quiser, onde você quiser, é um prazer muito, muito grande estar sempre com vocês, especialmente com você, que é tão jovem, talentoso e com capacidade de administrar as coisas que você administra. Eu só fico muito envaidecido pelo convite. Estarei sempre à disposição, cara. Obrigado, obrigado pelas palavras. Mais uma vez, um prazer. Vamos ter outros papos com certeza. Com E é isso, certeza. galera. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer estar aqui com o Sérgio Afonso, responsável, né, pela carreira de tantos artistas no mercado da música. Você que curtiu, clica aqui, se inscreve. E é isso. Semana que vem estamos de volta com mais um Bulldog Show.